Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou professora de português e inglês no Instituto Federal de São Paulo. Este ano vai fazer 10 anos que eu sou concursada, né? Então que eu passei no concurso federal e eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês como é que foi a minha experiência sendo aprovada em 3 concursos federais. Eu vou tentar fazer isso o mais breve possível, né? Na verdade, eu quero dividir esse vídeo em 2 partes. Uma parte que fala no geral, né? Que serve para qualquer concurso, e outra parte mais específica, que é o concurso voltado para docência, como é o meu caso, que nós temos uma prova didática e tudo mais, que não é todos os casos, né? Não serve para todos os casos. Mas, gente, como o título diz, como passei, né? Eu coloco em primeira pessoa, como passei em 3 concursos. Então, é uma experiência muito particular, individual. Eu vou falar aqui o que eu fiz, o que deu certo pra mim, né? Então, eu espero que possa servir para algumas pessoas, para outras nem tanto, né? Então, por isso que no meu título eu não coloquei como passar, porque eu não vou fazer aqui um guia, nada disso. Eu vou contar um pouco da minha experiência, tá? Porque muita gente me perguntou, nossa, como que você passou em 3 concursos? Quantos concursos você fez até passar? Enfim, então eu acho que é um tema interessante, muita gente querendo ser aprovada em concurso público. E então eu falei, bom, alguma coisa eu tenho para contribuir com vocês, né? Então eu anotei aqui, eu tô aqui com o meu computador, eu anotei aqui. Então, como eu falei com vocês, esse ano faz 10 anos que eu sou concursada. Hoje estou aqui em Londres, fazendo uma parte do meu doutorado, que a gente chama doutorado sanduíche. Eu sou doutoranda em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, estou aqui em Londres. Vocês podem ver aqui, eu coloquei até meu telefoninho aqui, coisa mais linda. Vou levar alguns de lembrança. E surgiu esse tempinho aqui hoje, eu tô um pouco adiantada na tese, por incrível que pareça, eu tô um pouco adiantada, fiz bastante leitura esses dias, então eu falei, então eu vou gravar. Esse vídeo era para ser ao vivo, mas amanhã eu tenho que ir para British Library, para a biblioteca, porque eu preciso de uns materiais que eu não estou encontrando na internet, e então eu vou até lá amanhã, não vai ter como eu fazer essa live. Bom, então vamos começar. Eu vou falar aqui para vocês que eu passei em 3 concursos, né? Nunca tinha feito um concurso antes, tá? A não ser o Enem, que eu fiz na Universidade Estadual de Londrina, e para passar no mestrado na Universidade Federal de Alagoas, né? Então, fiz esses concursos que não são concursos públicos, mas são provas, né? Então, eu tive que estudar também, às vezes as técnicas até podem ser aplicadas aí para esses propósitos. Eu passei em 3 concursos, então, eu passei no Colégio Militar do Recife, que é um cargo federal, passei no Instituto Federal de Pernambuco, porque na época eu morava em Recife, né? E depois, em seguida, eu passei no Instituto Federal de São Paulo, onde eu sou docente até hoje. Então, como eu morava em Pernambuco, eu abri o edital do Colégio Militar de Recife e eu prestei no Colégio Militar de Recife. Eram 153 candidatos, mais ou menos, 159, não lembro agora, e tinha só uma vaga, né? Então eu consegui, passei em primeiro lugar, esse foi o meu primeiro concurso. O segundo concurso no Instituto Federal de Pernambuco, eram 400 candidatos por aí, 450, 430, eu não me lembro se eram 20 ou 30 vagas, porque eles fazem para o estado todo, né? Então eles preenchem as vagas do estado todo para vários campi, né? Que são vários diferentes campos, diferentes cidades. Eu fiquei em 4º lugar, então passei. E no Instituto Federal de São Paulo, eram 40, 42 candidatos para uma vaga e eu fiquei em primeiro lugar, passei também nesse concurso em primeiro lugar. Bom, como eu falei, este vídeo é específico para o concurso que eu prestei, mas a primeira parte eu vou tentar fazer geral para qualquer área aí, para qualquer concurso, espero que sirva, né? Bom, vamos lá.
antes de tudo, né, gente? É um negócio que, para tudo na vida, para fazer uma dieta, para começar uma vida fit, né, para parar de fumar, enfim, qualquer coisa que você decida fazer. Você está disposto? É isso que você quer mesmo? Então, regra número 1, né? Que não é uma regra, mas é o que eu fiz pra mim. Você tá disposto? Por quê? Porque é um sacrifício, né? É um sacrifício. Você vai ter que muitas vezes dar um passo para trás, para dar 10 para frente, a gente tem que dar um passo para trás. É um sacrifício, você tem que abdicar de muita coisa, se distanciar de coisas que você, de pessoas, né? Deixar de fazer coisas que você gosta. Então, isso para tudo na vida. A primeira coisa, eu decidi. Alguma coisa me incomoda, eu vou lá e tomo essa decisão. Então, alguma coisa me incomodava para que eu chegasse a essa decisão. Não, eu vou fazer o concurso. Então, quando eu coloquei na cabeça, eu vou. Então, eu falo, religião, quem tem a religião, qualquer que seja, é muito importante, né? Você acreditar, você ter fé, você agradecer todos os dias. Principalmente, eu acho que a religião é importante pra gente acordar e falar obrigado que eu acordei com saúde, com disposição, e peço saúde e disposição para esse dia, para enfrentar um dia de estudo. Então, eu acho que é bem importante, seja qual for a religião, eu acho que a gente precisa agradecer o dia, agradecer o dia que você estudou e agradecer e pedir também para que você tenha força de vontade, saúde e tudo mais. Mas a religião não vai ajudar no dia da prova somente, né? Então, eu tenho a experiência lá do mestrado, que uma colega devia ser muito religiosa, ela levou uma Bíblia, levou algumas coisas e ficou na hora lendo a Bíblia. Então, assim, claro que não passou, né? Então, ajuda, mas não é só isso, né? Não é no dia da prova que a religião vai fazer diferença na sua vida. Eu acho que é bem importante. Outra coisa, a sorte, né? Muita gente fala assim, nossa, você teve sorte, passou em 3 concursos. Tive. Depois, na segunda parte, eu vou falar o que é a sorte, como é que a sorte entrou aí em 2 dos 3 concursos. Mas a sorte vem com preparo, né, gente? Então, não fale assim, vou lá tentar, lá pro 5º, pro 6º eu passo. Se eu tentar 1, 2, 3, um dia dá sorte. Não, então não contei com a sorte, não foi sorte, né? O meu foi uma questão de anos de preparo como professora, para a parte didática, contou muito essa minha preparação, mas para a parte da prova são outros fatores que contaram, tá? Então não conte com a sorte, eu não contei com a sorte. Deixa eu ver aqui. O próximo. Muita gente fala assim, então eu vou tentar 5 concursos no 6º eu passo, porque é treino. Bom, no meu caso não foi treino, né? Porque eu passei já logo no primeiro. Eu acho que quem tem alguns problemas de ansiedade e que sofrem em momentos da prova, de repente seja interessante, né? Fazer 1 ou 2, mas se você não estiver preparado, eu acho que preparado, que eu digo, ter estudado o conteúdo do concurso, né? Ter feito toda a sua preparação, eu não acho que treino nesses casos adiante, né? Porque você pode fazer 10 concursos e não passar. Então, você vai treinar um pouco, talvez a prova, dá para treinar, é bem legal, mas não foi isso que definiu a minha aprovação, né? As minhas aprovações. Outra coisa que eu acho que serve também para muita coisa na vida é o ato de silenciar. Gente, eu acho que a gente precisa aprender a falar menos. Eu falo muito, eu quero contar tudo para todo mundo, é legal, mas não é todo mundo que vibra na sua energia, né? Hoje eu tô muito mais nessa coisa de energia do que antigamente, do que quando eu fiz o concurso. Mas se você começar a falar para todo mundo, não é todo mundo que vai te ajudar. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas vão te desmotivar. E não é o que você precisa no momento, né? Você tomou a decisão, claro que a sua decisão tem que estar tomada. Não é assim, será que eu presto? Não sei não, então não presta concurso, né? Acho que você tem que estar com a decisão tomada. E quando você decidiu,
Se existem pessoas muito negativas perto de você, eu acho que para nada na vida essas pessoas prestam, eu acho que você tem que se afastar mesmo dessas pessoas ou ter o mínimo contato possível. Não contar para elas que você está estudando para um concurso, porque elas vão falar, ai, mas é muito difícil, ai, mas tem gente que já está fazendo há anos, ai, mas tem gente mais capacitada que você, ai, porque meu primo já fez 50 vezes e não passou, ai, porque, nossa, você vai ser concursado, ai, porque isso, gente, não, tem gente que não serve a não ser para atrapalhar, né? Bom, próxima coisa que foi importante para mim, né? Criar uma rede de apoio. Isso antes de pegar o edital na mão, tá? Tudo isso que eu tô falando antes de pegar o edital na mão, porque muita gente nem começou a pegar o livro ainda para estudar, já contou para todo mundo, para vizinhança, para família, para Instagram, vou fazer concurso, então não é legal. Pelo menos para mim, eu achei que foi bom eu não ter falado para ninguém. Crie uma rede de apoio, eu criei uma rede de apoio. Então, assim, eu tinha uma certa condição para ter uma pessoa para cuidar da minha filha. Eu tinha uma filha de meses, ela tinha 3 meses, eu acho. Nem isso, 2 meses. Quando eu decidi que eu queria fazer concurso, eu acho que é aquela fase da maternidade que a gente fica meio assim, quero fazer alguma coisa, eu não estudei até aqui para nada, então... E depois o tempo, a gente quer ter o tempo com o filho e acha que, e pra gente, pra nós mulheres ainda, um concurso, a gente consegue depois ter mais tempo com o filho, de repente, depende também do concurso, né? Esse foi o meu caso. Você precisa criar uma rede de apoio, então, não tenho condição de ter alguém para cuidar do meu filho, mas você vai ter uma irmã, uma prima, uma tia. Teve vezes que até uma tia minha, isso para passar em um concurso. Eu falei, tia, você pode ficar um pouquinho com a minha filha? Não, foi para escrever minha dissertação. Você pode ficar com a Luísa 2 dias na semana para mim, por favor? Então, assim, tio, irmão, parente, vizinho, pede ajuda, né? A gente precisa de ajuda. Quem não tem mãe, pede para, enfim, tem um amigo que você sabe que pode contar. Eu acho que a gente precisa criar uma rede de apoio se no caso nós temos filho, né? Tô falando para caso de filho, para ir buscar na escola, levar, porque seu tempo vai ficar mais escasso de repente. Bom, então aí você decidiu que você quer fazer um concurso, você já sabe sua área, obviamente. Saiu o edital. No dia que saiu o edital, você tem que estar, já tá lá procurando, né? Você já tá procurando, já tá esperando esse edital sair. No dia que saiu o edital, gente, o edital vai ser a sua Bíblia. O edital você precisa ler. O edital você tem que decorar. Não que a Bíblia, né? A gente tem que decorar o edital. Você precisa entender o edital. Tem gente que vai para a prova e nem lê o edital. Quantas vezes não, né? Na fila, eu prestando o Instituto Federal de Pernambuco, eu lembro até hoje da menina falando: tinha que fazer isso, eu nem sabia, eu nem li o edital. Claro que não passou, né? Então, o edital é a regra do jogo, é a lei, é tudo. Então, você precisa se inteirar, né? O que tá falando esse edital? Aí, o que você vai fazer? O que eu fiz, né? Abri o edital, já anotei as datas, tudo certinho, pra gente não se perder nas datas. E aí, fui lá na bibliografia, nas referências, adquiri todos os livros, né? Alguns eu achei na internet, a grande parte eu já achei na internet, PDF. Os que eu não tinha, porque eram livros em inglês, eu comprei. É que eu tive essa condição de comprar. Agora, hoje, eu não compro mais, porque hoje eu consigo achar quase tudo na Z-Library. Até posso deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, tem livros de todas as áreas. Topíssimo. Não precisa gastar com livro, pelo menos a maioria. Tem todos os livros, no meu caso, né? Adquiri todos os livros, tá tudo bonitinho lá. Consegui, check, peguei todo o material. Aí, o que eu fiz? Procurei professores no YouTube, Então, eu encontrei uma professora maravilhosa, o nome dela é Rafaela. Essa foi pro Instituto Federal de São Paulo, de Pernambuco, que caía português. Pro Colégio Militar do Recife, então, vou falar do primeiro, né? Eu li todos os livros, todos, gente, eu li todos os livros.
eu li, e eu não sou uma pessoa que decora, assim, não, eu preciso de muitas vezes, né, muita leitura para... Eu acho que eu tenho eu sou um pouco distraída, então às vezes eu tô lendo e tô pensando em outras coisas, sempre fui assim. Então eu preciso ler várias vezes. Tem gente que lê uma vez e já consegue absorver e pronto, ótimo. Eu não, eu li, eu grifo, né? Eu lia, grifava, escrevia com a mão, assim, a mão, escrevia. Depois eu fechava o livro, aí eu tentava escrever, fazia perguntas, né? Respondia, pegava na internet conteúdo, material, pessoas falando sobre aquele assunto, opiniões sobre aquele assunto, resenhas de livros sobre aquele assunto para você compreender melhor. Então, assim, você precisa, no meu caso, né, que eu tô falando aqui o que aconteceu comigo, eu precisei ler todos os livros. Tem gente que fala, nossa, mas eu nem estudei e passei. Tudo bem, parabéns, você é muito inteligente. Que bom que tem gente que passa sem ler todos os livros. Eu precisei estudar todos os livros. E para isso, a próxima dica, né, que aconteceu comigo, eu tive que determinar um horário de estudos, né? Como é que eu estudei todos os livros? Acho que foram 4 meses de preparação para esse primeiro concurso. Eu determinei o horário. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu tenho um horário que eu tenho energia e tenho disposição, que é entre 7 da manhã e 11 da manhã. Passou desse horário, acabou, começa a me dar fome e depois que eu como, eu não sou mais ninguém. Então, das 7 às 11 da manhã, inclusive, é o melhor horário para mim para tudo. Para limpar a casa, para ir para academia, para estudar, para ler, para escrever. Então, se eu não rendo nessas 4 horas, depois eu vou cair absurdamente. Então, como eu sei, eu descobri, então você vai descobrir qual é o melhor horário para você. Tem gente que prefere à tarde, tem gente que prefere à noite. Eu não, prefiro de manhã. E no meu caso, como eu tô contando a minha experiência, eu tive a sorte que na época eu era professora particular, então eu podia concentrar os meus alunos no período da tarde, da noite, e diminuir também a minha carga, né? Porque eu tinha uma bebê de 2, 3 meses, para concentrar meu horário de estudo. Então eu estudava das 7 da manhã às 11 da manhã. Simplesmente eu pegava minha filha, chegava a Josi, que foi assim, essencial nesse processo, né? Eu dava na mão dela, minha filha, toma que a filha é sua. E eu sentava e estudava das 7 da manhã às 11 da noite. Aí muita gente vai falar assim, mas então você tinha que cuidar. Eu tinha a Josi porque eu não tinha minha mãe, eu não tinha uma irmã, eu não tinha uma prima, eu não tinha uma tia, né? Então, a gente vai precisar de alguém. Sempre a gente vai precisar de alguém. E não tinha... Era inegociável, assim. Meu tempo... eu não fazia nada, não fizesse sol, fizesse chuva, eu fiquei sem ir à praia, fiquei sem ficar com a minha filha, mas minha filha era bebezinha, não vou aproveitar. Eu não aproveitei talvez com ela aquela hora, aquele momento, mas eu sabia que se eu passasse no concurso eu ia ter mais tempo depois para aproveitar o que tá acontecendo, né? Tanto que ela veio comigo para Inglaterra, a gente tá 6 meses aqui juntas, enfim. Então você vai precisar, no meu caso eu precisei abrir mão, né? Abrir mão de ficar com a minha bebê e tal, enfim. Eu não tinha conversa, eu sentava lá, sem rede social, sem nada, né? Então, a gente precisa determinar esse horário e focar nesse horário. Dormir bem, né? Eu sempre dormi bem. Na época eu não dormia muito bem, porque eu tinha uma filha pequena que dependia muito de mim, mas eu acho que dormir é muito importante. Eu não sou organizada, então eu não fiz um cronograma de estudos, assim, segunda eu vou ler isso, terça eu vou fazer isso, quarta até sexta eu vou ter lido tantas páginas, não. Eu não tenho essa capacidade, mas eu sentava e me propunha a ficar aquelas 4 horas só dedicada àquilo, então deu certo, consegui terminar. Bom, esse foi, gente, a questão, as dicas que eu consigo dar para vocês
com relação à parte do concurso que serve para o geral, né? Então, criar uma rede de apoio, ler bem o edital, determinar um horário para estudar. Agora, a parte 2, que eu entro agora, é a prova, é a parte específica para quem quer fazer concurso para professor, que quer fazer a prova, que precisa fazer a prova didática, né? Então, a prova didática, no meu caso, é uma aula, eu tive que dar aula nos 3 concursos, eu tive que dar uma aula em inglês, né? Então, aí, um deles entrou a questão sorte, né? Que um dos concursos que foi em São Paulo, caiu o tema, eu tinha que preparar para 3 temas, no dia da prova escolher um, e nesse dia, quando eu peguei lá no saquinho lá o tema, caiu o tema que eu mais gostava, mas eu estava, claro, obviamente, preparada para os 3 temas, né? Então, como eu me preparei para essa prova didática? Nós temos a aula, nós olhamos lá no edital os temas da aula, eu olhei, preparei os slides, né? Porque você vai apresentar com os slides, e treinei pro cachorro, treinei para todo mundo que aparecia na minha frente, eu treinava, treinei muito. No meu caso, eu não sabia se eles iam me pedir para fazer inglês ou português, então eu preparei as 3 aulas, os 3 temas em português e em inglês. Esse foi outro quesito sorte, então o segundo quesito sorte foi, primeiro caiu o tema que eu gostava. Qual foi o segundo quesito sorte? As minhas concorrentes da segunda fase, éramos em 6, esse para o Instituto Federal de São Paulo. 3 delas não tinham preparado a aula em inglês, elas só tinham preparado a aula em português, então isso foi sorte. Porque se elas tivessem preparado em inglês, pode ser que elas tivessem passado a pontuação na minha frente. Então, nisso já eliminou as 3, que eram as 3 que já eram doutoras, ou seja, elas já tinham ponto a mais do que eu, 10 pontos a mais do que eu, porque eu era mestre, né? Então, aí eu consegui ficar em primeiro lugar no concurso. Outra sorte que foi nessa questão da didática é que muita gente, porque hoje eu sou banca de alguns concursos, e as pessoas entram para dar aula e falam o que fariam na aula. Ah, nessa aula eu faria isso, eu falei assim, não é. A maioria dos concursos, eles querem ver você atuando, dando aula, fingindo que tem um aluno. A gente se sente um tonto mesmo ali na frente, mas é um teatro, né? É um teatro, você tem que fingir que tem uns alunos. E o que aconteceu no Colégio Militar do Recife é que o meu concorrente, uma pessoa maravilhosa que hoje eu conheço, ele trabalha inclusive na instituição que eu trabalho em outro estado, mas ele falou, ele descreveu a aula dele, ele não deu uma aula, ele ia ser o primeiro candidato colocado, e nessa hora, nesse momento, foi a minha sorte, que ele não conseguiu ficar em primeiro lugar, então eu fiquei em primeiro lugar, porque a minha aula foi muito boa, né? Eu dei uma aula bem boa, lógico que eu estava muito preparada para isso, e eu pontuei em primeiro lugar. Não sei se a aula dele teria sido melhor que a minha, mas por esse motivo, porque ele não deu uma aula, ele explicou a aula, ele já nem foi classificado, então ele estava com a pontuação bem parecida com a minha, então isso foi sorte, né? Então aí entrou a sorte, mas a sorte entrou lá na frente, né? Depois que eu já tinha passado na prova escrita, já estava na segunda fase, na prova didática. Outra coisa é a gente, no dia da prova, que aconteceu comigo, é você não se desesperar com seus concorrentes, né? Então, às vezes você viu, no meu caso, né, o currículo, a maioria eram doutores, então eu tava lá, eu sou mestre, todo mundo aqui na sala, principalmente pro Instituto Federal de São Paulo, o pessoal todos os doutores pela Unicamp, pela USP, pela Unesp, pela UFSCar, e eu tinha feito mestrado na Federal de Alagoas, mas você não pode se deixar abalar, porque isso pode interferir muito no seu psicológico. E o que os outros falam ali na hora também. Teve uma colega ali do lado que estava sentada, mas eu já sou professora aqui há anos, eu tô aqui como substituta há muitos anos, mas ela não passou, né? Então você precisa blindar, né? Tem que ficar blindado ali, acreditar em tudo, em todo o seu processo, em tudo que você fez para chegar até ali, né, gente? Então, assim,
concurso não é brincadeira, né? Não é um negócio que você fala, vou ali ver se dá certo, né? Não é um jogo assim de azar, vou lá, vou ver se dá certo. Não, é uma decisão. É uma decisão. Quando você toma essa decisão, você vai se preparar para isso e você vai abrir mão de muita coisa, né? Então, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, hoje eu preparei essa fala aqui para vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem deixar aí no chat, aí nos comentários, né? Vou tentar, se eu lembrar de alguma coisa, eu posso fazer outro vídeo, mas eu acho que hoje seria mais ou menos isso que eu teria para falar para vocês. Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz para conseguir ser aprovada em 3 concursos públicos federais e está fazendo 10 anos em agosto, próximo mês, que eu sou, né, docente federal. E tenho muito orgulho disso, gosto muito do que eu faço, tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Eu acho que eu falo para minhas amigas, para todo mundo, inclusive para minha filha, a gente perde as coisas durante a vida. Tem gente que rouba nosso celular, a gente perde um namorado, perde isso, perde aquilo, perde objetos, mas o que a gente estudou, a nossa experiência, a nossa trajetória, o nosso conhecimento, ninguém vai tirar da gente, né? Então, isso é muito legal. E eu sou muito grata por isso e pelas pessoas que fizeram parte dessa minha trajetória toda, né? E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Quem tá prestando concurso, boa sorte. Tentem focar, silenciar, estudar, ler muito, tá bom? Boa sorte. Bye, bye.